Amigos do YouTube, vamos a mais um vídeo. É uma alegria poder estar aqui. Eu convido você a dar o like, a se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e também acionar o sininho. Então, faça a sua comunicação com as outras pessoas e mostre que os nossos conteúdos a elas. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre apostasia. Apostasia, essa palavra aparece uma vez na Bíblia, no Novo Testamento, apostasia, e aparece outra vez dizendo que alguns apostataram da fé, o texto que nós iremos tomar agora. Em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, o apóstolo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia fala de pessoas apostatarem da fé. Apostasia é negar a fé em alguma coisa. No caso bíblico, negar a fé em Deus, negar a fé em Jesus Cristo. É esse o sentido bíblico da palavra apostasia. E aqui diz que alguns apostatarão da fé. Paulo estava dizendo, era uma palavra profética, era uma palavra para o futuro, falando sobre o futuro. Ele disse: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e doutrinas de demônios. Olha o que leva uma pessoa a apostatar da fé. Há muitas pessoas que fracassam na fé. Elas caem, elas naufragam na fé, mas elas não apostatam da fé. Elas não sofrem esse problema de apostasia. Elas não negam o Deus que uma vez elas serviram, o Deus que uma vez elas confessaram, o Deus que uma vez elas abençoou essas pessoas. Elas não negam, elas simplesmente decaíram da fé. E se desculpam aqui e ali, culpam alguém, culpam circunstâncias, arranjam desculpas de todas as maneiras, mas elas continuam. Às vezes elas ficam lá pensando que estão servindo a Deus, enganadas, mas elas não apostataram da fé. Essas pessoas, elas puderam voltar e se consertar e servir a Deus. Porém, a apostasia é um estado que leva a pessoa a virar do avesso. A pessoa a dizer que aquilo que ela cria, ela não crê mais. Que o Deus que ela servia não é mais Deus, não serve mais. Então, elas apostatarão da fé, ou seja, elas negarão definitivamente a fé. Elas agora têm aversão a quem fala de Deus, a quem fala da fé, a quem fala da igreja, a quem fala sobre pastores, sobre ministérios. Elas não querem nem ver, nem saber. Por quê? Porque elas agora negaram a fé. Negaram. Mas esta apostasia dos últimos dias, ou seja, o caso de algumas pessoas apostatarem, são casos pontuais, pessoas que fazem isso. Não é aquela apostasia que está na primeira carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz que a apostasia virá, e virá junto com o anticristo. Aquele tempo é o tempo da apostasia generalizada, apostasia em massa, em que as pessoas vão negar a Deus mesmo. E esse será um tempo terrível.
Hoje, apenas algumas pessoas. Agora nós vamos ver por que pessoas estão apostatando da sua fé. Às vezes a pessoa não nega Deus, não diz que Deus não existe, não fala mal de Deus, mas fala mal da igreja, fala mal do evangelho, fala mal da igreja que ele pertencia, e vai para a idolatria, ou vai para um movimento espírita, vai para uma tendência de espiritismo, de misticismo, e para que ela justifique porque ela fez isso, ela tem que falar mal da igreja onde esteve, das pessoas, e por aí vai. Tem muita gente fazendo isso por aí afora. Então, essa apostasia é uma apostasia que elas continuam dizendo: não, eu sirvo a Deus, eu quero Deus, eu acredito, eu estava no lugar errado, mas agora estou no lugar certo. Elas sempre dizem isso, mas é apostasia. O que faz uma pessoa fazer isso? Seja a apostasia total, ou seja essa apostasia parcial, mas que é apostasia também, porque nega o espírito, nega a vida espiritual, nega muita coisa. O que é que faz isso? Faz isso espíritos enganadores. Aqui está dito. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Veja que é alguma coisa espiritual, não é qualquer coisa, não é a conversa de alguém, não é alguém chegar e convencer por argumentos, ainda que sejam argumentos forjados ou falsos, mas aqui trata-se de dar ouvidos a espíritos enganadores. E em segundo lugar, doutrinas de demônios. Eu observo aqui no YouTube, onde todo mundo faz lives, onde todo mundo grava vídeos e deixa registrados seus vídeos, as suas opiniões, a sua confissão de fé, e eu vejo que certas pessoas, elas estão fazendo isso, elas estão dizendo que aquilo que elas creram antes, elas não creem mais, e sempre desculpando em algumas pessoas, mas não é nada disso. Elas ouviram a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e algumas pessoas se prestam para ser porta-vozes destes espíritos de demônios, ensinando coisas, tomando a Bíblia como um pretexto, tomando a Bíblia até como base, mas torcendo a verdade, as palavras. E aquilo ali é doutrina de demônio pura, porque o demônio não vai chegar e dizer: olha, eu sou o demônio tal e tal, para ensinar um religioso. Ele sabe que a pessoa é religiosa, ele sabe que a pessoa tem algum apreço por os valores espirituais, então ele chega mentindo. E ele chega mentindo como mentiu, como falou lá para a mulher lá no Éden, quando ele disse: não, é assim. A mulher perguntou: é assim que Deus disse? A mulher disse: sim, é assim que Deus disse. Ele disse: não, não é assim não. Então ele torce a Bíblia, ele torce a verdade, ele torce a palavra de Deus, é demônio puro, ensinando. E a Bíblia diz que ainda mais que os ministros de Satanás, eles se tornam verdadeiros, como anjos de luz. Eles podem se travestirem de anjos de luz e pregar como se fossem anjos de luz, quando não são. Então nós precisamos, na verdade, ver quem é que nós estamos ouvindo, quem é que nós estamos recebendo, de quem nós estamos recebendo a palavra. Porque o fim disso é a apostasia da fé. É negar a fé, a verdadeira fé, a fé em Deus, tirar a eficácia da fé, tirar o valor da fé, tirar o sentido da fé, tirar a verdade da fé. Queridos, Deus abençoe você. É um vídeo a mais. Cuidado com a doutrina dos demônios, cuidado com os espíritos enganadores, e procure extrair da palavra de Deus
Não deixa que o inimigo use as suas raivas, os seus descontentamentos com alguém, com a igreja, com alguém da igreja, para ele te enganar. Porque o demônio está procurando um motivozinho. E com o que existe hoje, pessoas que estão vivendo um estado de desgosto com as coisas, desgostam de tudo. Então essas pessoas sofrem decepções, sofrem alguma coisa, e elas estão desgostosas, elas estão com aquela facilidade enorme de falar, de negar, de fazer isso, fazer aquilo. Não deixa, porque o diabo quer enganar. Ele quer enganar. Os demônios estão a serviço do reino de Satanás e querem enganar as pessoas. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, e que essas palavras possam te marcar de alguma maneira, porque hoje você está muito bem, mas você não sabe o que vem amanhã e como você vai resistir quando o inimigo ele te atacar. Deus abençoe a você.